Olá, bom dia. O dia amanheceu. Cada dia que nós recebemos das mãos de Deus é uma oportunidade para vivermos para o Senhor, para cumprirmos os seus propósitos. Deus a cada dia renova a oportunidade sobre nós, nos dando o direito de fazermos as nossas escolhas, e o desejo de Deus, que está claro na sua palavra, é que vivamos para Ele, é que o amemos de todo o coração. É a razão pela qual nessa manhã, mais uma vez, nós aqui nos encontramos com o objetivo de nos voltarmos para o Senhor. Queremos louvar o nome dEle, queremos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos sonhos, planos e desejos e queremos que de fato Ele conduza a nossa vida. Nessa manhã, quero deixar com você também uma parte da Bíblia do livro de Salmo, capítulo 83, o verso 1. Onde há um apelo: ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Salmo 83, o verso 1. É o nosso pedido a Deus nessa manhã, que Ele não se cale, que Ele fale conosco, que a sua palavra nessa manhã alimente a nossa vida, que o nosso coração seja fortalecido nesse encontro pessoal que nós teremos com Ele. E vivendo assim, nós com certeza teremos um dia feliz, uma vida feliz, porque Ele tem conduzido a nossa vida. É um dos objetivos desse canal, é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus, e nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Cada geração deve aprender a rejeitar os erros das gerações anteriores, buscando deixar um legado melhor do que a geração anterior deixou. O estilo de vida de alguém reavivado é completamente diferente de alguém que está acomodado dentro de uma comunidade. Cada família é responsável em preservar os princípios do Senhor para os seus filhos, para que os nossos filhos vivam o ideal de Deus, para que as gerações futuras possam seguir a Deus como Deus almeja que possa acontecer. Portanto, cada pai, cada mãe, cada líder de família tem uma responsabilidade de ser um modelo, um exemplo, um testemunho vivo, onde possa imprimir no coração dos seus filhos as verdades que Deus almeja que possa ser seguida. Nós precisamos restritamente de Deus e os nossos filhos precisam de nós. Por isso que nós temos que buscar no Senhor o nosso mais alto refúgio. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida feliz. Embora saibamos que vivemos num mundo de pecado, cheio de problemas e dificuldades, mas a palavra de Deus contém todo o conhecimento necessário para que nós possamos viver uma vida feliz. O conselho de Moisés, e era um dos seus discursos à nação de Israel antes de entrar na terra prometida, as palavras de Moisés eram enfáticas. Vocês precisam recordar. Não se esqueçam da poderosa mão de Deus conduzindo vocês, como Ele foi bondoso no decorrer de todo o percurso dos 40 anos. O Senhor provou o coração de vocês, mas o Senhor o supriu em todas as suas necessidades. Quando alguém se esquece da bondade de Deus na sua vida, é o primeiro passo para uma apostasia, é o primeiro passo para abandonar o Senhor. Mas quando nós nos relembramos, quando nós guardamos os nossos corações, os feitos, as obras, a bondade e a misericórdia de Deus, é prova clara que nossa fé a cada dia está num processo de crescimento, e a nossa vida, cada dia, no contato com o Senhor, tem sido santificada para Ele. O capítulo 8 do livro de Deuteronômio, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor humilhou a Israel. O maná era uma prova clara para a nação de Israel, que eles dependeram completamente do Senhor. Se o Senhor não tivesse mandado o maná, o pão de cada dia, para que eles pudessem se alimentar lá no deserto, todos eles teriam perdido as suas vidas. Portanto, o maná foi uma prova que Deus demonstrou para a nação de Israel que sem o Senhor
eles não seriam nada. O capítulo 8 do livro de Deuteronômio, verso 3, ainda fala: nem só de pão viverá o homem. Essas palavras Jesus citou no Novo Testamento quando foi tentado por Satanás. Era uma prova clara que Jesus sabia que o pão, de fato, é importante, mas a palavra de Deus ela é muito superior ao pão material. O pão material pode nos alimentar por algumas horas, mas o pão espiritual, que é a palavra do Senhor, ela redime a vida de um ser humano, ela transforma o ser humano mortal num ser semelhante à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E foi dessa forma que o Senhor venceu a Satanás no deserto. Moisés ainda citou as palavras: mas tudo que procede da boca de Deus. O próprio Senhor um dia também se valeu dessas palavras. A palavra de Deus ela é soberana. A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela supre todas as nossas necessidades. Se uma família quer viver feliz, ela tem orientações dentro da palavra de Deus para todas as áreas da sua vida. Se ela precisa de orientações para educar um filho, a palavra de Deus contém. Se ela precisa de orientações para alimentar-se, a palavra de Deus tem orientações sobre saúde. Se ela quer a cada dia viver uma vida de acordo com como Deus almeja que ela possa viver, a palavra de Deus também contém. Se ela precisa de orientações na área da finança, a palavra de Deus também contém. Por isso, amigo, eis a razão de Moisés se voltar para a nação de Israel e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Moisés sabia perfeitamente o que estava dizendo, e é por isso que Jesus, no momento da tentação no Novo Testamento, diante do seu adversário, ele proferiu essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Aqueles que vivem no século presente e que almejam um dia receber a salvação em Jesus Cristo, que faz parte do povo remanescente do Senhor, que está às margens do rio da vida para entrar na Nova Jerusalém, precisa se valer dessa palavra. Nós precisamos, de fato, dizer para nós mesmos e para essa geração o que, de fato, é importante para nós. O capítulo 8 do livro de Deuteronômio, verso 4, Moisés mesmo falou para a nação de Israel: a veste de vocês não envelheceu. Deus conservou as vestes do seu povo pelo período do deserto. Era uma prova clara que eles não teriam condições de, no deserto, confeccionar vestimenta para eles mesmos. Mas o próprio Deus conservou. Deus cuidou de tudo para que a sua nação, para que o seu povo pudesse viver uma vida feliz. Deus concedeu a água, Deus concedeu o alimento, Deus conservou a vestimenta, Deus preservou a saúde. O que Deus esperava que eles pudessem fazer era simplesmente depender e reconhecer que Deus é soberano e se voltar para o Senhor com todas as suas forças. O verso 5 do livro de Deuteronômio, Moisés fala para a nação de Israel: como um pai disciplina um filho. A disciplina divina tem um objetivo na nossa vida. Deus permite que nós passemos por momentos difíceis nessa terra com o objetivo de nos moldar, com o objetivo de nos preparar para um lugar melhor. Foi o que o Senhor fez com a nação de Israel. Deus permitiu que a nação de Israel passasse por momentos difíceis, mas Deus esperava que aquele povo, que aquela geração aprendesse a viver uma vida dependente do Senhor. E nós podemos olhar para a palavra de Deus diante do comportamento e da vida dessa nova geração. Eles aprenderam a reconhecer que Deus era Deus. Os seus pais lá em Cádiz Barneia, eles se afastaram. Era por isso que Moisés estava aqui agora relembrando, trazendo a memória daquela geração, que eles deveriam reconhecer que havia um ser soberano sobre as suas vidas, que estava conduzindo cada passo, a cada trajeto, e o desejo de Deus é que eles jamais se esquecessem da sua soberania, da sua majestade sobre a vida daquela geração. O verso 10, Moisés fala para a nação de Israel que eles deveriam sempre se voltar para Deus com palavras de gratidão. Claro que Moisés sabia um pouco do comportamento humano, quão ingrato é o coração dos seres humanos. Nós somos por demais tendenciosos a nos esquecer das coisas boas que recebemos de alguém, em especial de Deus. A tendência natural da nossa mente é registrar informações negativas. E Moisés estava nesse momento falando para o seu povo, para aqueles que entrariam naquela boa terra,
que eles jamais deveriam se esquecer que há um Deus que os colocou ali. E eles deveriam se voltar para o Senhor com palavras, com ações de gratidão, porque isso agradaria ao Senhor. A boa casa que Deus daria para eles na nova terra era de fato um ato da mão de Deus. Muitas vezes nós colocamos os bens que recebemos como resposta da nossa própria capacidade, da nossa própria condição, e nos esquecemos que tudo aquilo que nós temos é resultado das mãos do Senhor. Nada que temos, nada que conquistamos, sem o Senhor faria sentido. Era o que Moisés estava dizendo para aquela geração. Tudo o que vocês estão conquistando hoje, vocês não podem se esquecer que é resultado das mãos do Senhor. Se vocês estão morando numa boa casa, não se esqueçam, foi a mão de Deus que concedeu esse privilégio para vocês. Se vocês hoje possuem vestimentas melhores, não se esqueçam, foi a mão de Deus que concedeu para vocês. É muito natural o ser humano atribuir para si o que de fato conquista, mas Moisés queria que eles entendessem que foi o Senhor Deus que deu a eles o privilégio de conquistar essas bênçãos. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, nós nos encontramos na mesma condição da nação de Israel. Eu acredito que você deve ter se apercebido disso. Nós não podemos nos esquecer que tudo que temos e que recebemos provém das mãos do Senhor. Não temos condições sozinhos de conquistarmos nada, mas tudo que temos e o que recebemos provém das mãos do Criador. O nosso coração precisa se voltar para Deus a cada dia com palavras de gratidão, jamais se esqueça disso. É por isso que nós somos desafiados a cada manhã a abrirmos a sua palavra, refletirmos, chegarmos às conclusões pelo que o Espírito nos traz, do que o Senhor de fato quer falar para nós e pedirmos forças a Deus para vivermos uma vida de obediência que o Senhor pede para cada um de nós. Aqueles que um dia irão herdar a vida eterna no Senhor serão aqueles que hoje vivem uma vida de confiança, crendo no poder de Deus na nossa vida hoje. Ninguém irá conquistar uma nova vida na nova terra pela sua própria condição, pelas suas próprias forças. O que nós de fato iremos conquistar será pelos méritos de Jesus Cristo. Eis a razão de hoje nós vivermos uma vida dependente do Senhor. Todos nós somos peregrinos nessa terra, mas ansiamos por uma pátria celestial, pela qual está preparada para todos nós. O que nós temos que fazer hoje, repito, é depender, é confiar, é colocar nas mãos do Senhor o nosso coração. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nós reafirmamos que a nossa vida é Tua. Nós queremos que o Senhor assuma o controle da nossa trajetória. Fica conosco no decorrer desse dia, nos abençoe e nos guarde, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.